Unidos, porque o presidente Donald Trump assinou hoje um decreto que instrui as autoridades a processar aqueles que queimarem a bandeira americana. A medida ainda prevê o cancelamento de vistos e outras formas de punição em casos envolvendo estrangeiros. Priscila Asbeck, conta detalhes dessas medidas para a gente. Envolvendo os estrangeiros, quais seriam as causas para cancelamento de visto? Pois é, Uribe, boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. Donald Trump assinou essa ordem executiva, então hoje, em uma cerimônia mais cedo realizada na Casa Branca, e ele defende exatamente a criminalização de quem profanar a bandeira ou de quem queimar a bandeira. Inclusive, ele disse que agora, se você queimar uma bandeira, você recebe 1 ano de prisão sem saídas antecipadas, sem nada, nessa ordem, então, que orienta a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, a processar aqueles que queimarem ou que de alguma forma profanarem a bandeira dos Estados Unidos. Essa ordem também instrui a Procuradora-Geral a processar vigorosamente as pessoas que violarem as leis e a prosseguir com litígios para esclarecer também o escopo da primeira emenda da Constituição americana, que trata sobre a liberdade de expressão. Também nessa ordem, o governo americano diz que a bandeira americana é um símbolo especial em nossa vida nacional, que deve unir e representar todos os americanos de todas as origens e esferas da vida, e também, como você disse, Uribe, tem ali uma relação com o que pode acontecer se estrangeiros fizerem isso. A ordem também instrui a administração a proibir e também revogar vistos, autorizações de residência e também procedimentos de naturalização para pessoas que profanarem a bandeira ou que fizerem ou que queimarem a bandeira. E aí tem um contexto histórico sobre essa questão, porque a Suprema Corte decidiu em 1989 que a queima de bandeiras constitui um discurso simbólico que é protegido pela Constituição, mas um juiz que faleceu em 2016, o Antonin Scalia, que é um juiz conservador, chegou a dizer em 2012 que se ele fosse rei, ele não permitiria que as pessoas queimassem a bandeira americana. Donald Trump é um admirador desse juiz e ele disse, inclusive, em protestos que aconteceram no ano passado, protestos contra Israel, pró-Palestina, quando foram queimadas bandeiras, que se ele fosse eleito, ele ia tornar a queima das bandeiras um crime e ia prever punições mais severas para esse crime. E isso, claro, entra num escopo ainda maior, Uribe, de testes que o governo Trump vai fazendo sobre os limites da Constituição e também da questão da liberdade de expressão, que é algo muito prezado pelos americanos, faz parte desse primeiro artigo da Constituição americana. E Donald Trump já tomou outras medidas, como, por exemplo, reduzir os recursos destinados às universidades federais por questões ligadas ao que o governo considera discursos antissemitas. Também ontem mesmo a gente estava falando aqui juntos no plantão sobre a medida de Donald Trump de agora para vistos FMJ, exigir que os candidatos a esses tipos de vistos abram as suas redes sociais, porque os consulados eles vão observar que tipo de postagem que essas pessoas que vêm estudar nos Estados Unidos fazem antes de garantir os vistos. Então tem diversas ações aí do governo Trump que vão testando esses limites dessa questão que é muito cara aos americanos, que é a liberdade de expressão, e também esses limites aí constitucionais, e como Donald Trump, por meio de decretos, consegue também executar suas medidas e também suas promessas de campanha, mesmo que em alguns casos haja uma discussão constitucional sobre essas ações. Eu volto com você, Uribe. Aí entra naquela contradição da liberdade de expressão, né? Queimar bandeira realmente, para aqui no Brasil, pode ser considerado realmente uma ofensa aos símbolos nacionais, mas os Estados Unidos levam a liberdade de expressão muito a ferro e fogo. Então, quando se fala nesse momento, assegurando aos americanos que possam ter esse tipo de liberdade, por exemplo, de queimar esse símbolo. Os vistos eu acho mais preocupante ainda, porque vai completamente contra o discurso de Donald Trump de liberdade de expressão, porque se ele critica, por exemplo, algumas redes sociais que foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes, então ele critica que alguém que solicita um visto tenha que ter as redes sociais abertas e não possa ter feito nenhuma crítica aos Estados Unidos. É uma contradição flagrante do presidente americano. Obrigado, Priscila, pelas informações. Vamos